das coisas que se esperam, é que a fé é uma das primeiras virtudes espirituais que nos coloca perto de Deus e por isso mesmo deve ser cultivado com o maior zelo possível. E não somente ser cultivado com o maior zelo possível. Nós precisamos entender que sem ela, nenhum servo de Deus consegue viver na adversidade dos confrontos espirituais na terra. Ou seja, eu estou querendo dizer o seguinte: a fé é o elemento primário das nossas abordagens cristãs. A fé é o ponto de partida para dizer: eu vou caminhar com Deus, vou ter uma caminhada que começa agora e não vai ter mais fim, porque vai ser uma caminhada eterna. A fé, ela tem que ser de excelente qualidade. E quando a gente diz que a fé tem que ser de excelente qualidade, a gente está querendo dizer que pelo menos é com essa intenção que nós precisamos vivenciar e buscar essa fé. Há poucos dias atrás, eu fui orar por uma pessoa. Eu fiquei assim, até um pouco estarrecido, porque a pessoa ligou para mim, chorando, falou: pastor, faça uma oração por mim agora aí. Minha situação é triste, é delicada, é muito delicada. E aí eu fui orar, orei, mas aí eu fiquei: Senhor, eu sei que essa pessoa está com angústia muito grande. Então eu queria pedir assim, que o Senhor tenha misericórdia. Eu não sei qual é a dimensão tal. Aí de repente, passou pouco tempo, a pessoa falou assim: pastor, ligou para mim, a questão assim de 1h30, falou: pastor, a resposta foi muito rápida e boa. Aí alguém poderia dizer assim: mas é porque ia acontecer. E se não acontecesse? Como é que estaria essa pessoa hoje, se a resposta não tivesse chegado? Se o que eu pedi a Deus, numa situação delicadíssima, eu pedi a Deus: Deus, eu preciso da tua interferência nisso aqui. E aí eu vi Deus entrando, agindo, e de repente eu pude dizer: Senhor, graças te dou, porque eu estou vendo essa coisa sendo resolvida aqui agora. Sabe, queridos, eu estou querendo dizer que a fé, ela tem que ser de uma qualidade excelente, porque ela lida com as dimensões da soberania e da onipotência de Deus. E o que é mais importante, queridos, além de lidar, Deus nos dá a carta branca para chegar lá. Estou querendo dizer, eu não estou querendo aqui afirmar que se você chegar a dizer assim: Senhor, já que é assim, então eu vou pedir logo de cara um avião. Não é isso. É que Deus, Ele diz para você o seguinte: olha, se você confiar em mim, todos os seus temores, eu tomarei conta dele. Se você confiar em mim, eu vou cuidar da sua vida, eu vou cuidar da sua segurança, eu vou cuidar das suas necessidades. É nesse sentido que eu quero dizer. E hoje, queridos, mais do que nunca, nós estamos precisando desse tipo de segurança celestial. Queridos, é através da fé que avançamos e um dia nós avançamos. E um dia nós recebemos a salvação eterna oferecida através da pessoa de Jesus. Foi através da fé que eu fiz isso. Está escrito lá em Efésios capítulo 2, verso 8: pela graça sois salvos mediante a fé. Então, pela fé, um dia eu disse assim: eu agora estou salvo. E olha, quer dizer uma coisa aqui séria para você: eu tenho certeza da minha salvação eterna. Mas isso sabe o que é? Fé. Pela fé eu adquiri, e pela fé eu prossegui, você também prosseguiu. Desceu as águas batismais, eu também desci as águas batismais. Quando eu fiz isso pela fé. Pela fé eu estou prosseguindo hoje, aqui. Hoje é 7 de fevereiro e eu estou prosseguindo com fé em Deus. Deus se tornou digno da minha confiança. Deus é digno da nossa confiança. Pela fé eu vou ser arrebatado e você também vai ser arrebatado. Então a fé é o elemento presente nas nossas chegadas para Deus e até o nosso arrebatamento para a vida eterna. Ela vai estar conosco, a fé. Precisa estar conosco. E eu preciso ter uma concepção mais séria acerca da fé.
A fé nos conduz também aos domínios e tesouros de Deus disponíveis aos que usam as suas ricas promessas para obterem os resultados que as circunstâncias ou as necessidades cotidianas requerem. Eu estou querendo dizer o seguinte: se você for lá abrir em 1 Coríntios, se não me engano, 1 Coríntios, ou é 2 Coríntios 1:20, lá está escrito assim: porque tantas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim, ou seja, vai acontecer, e tem nele o amém, aconteceu. Já pensou que coisa maravilhosa? A palavra de Deus está dizendo para mim e para você: porque tantas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim e por ele o amém. Então a fé é esse elemento, é essa virtude, é essa realidade que entra na vida de uma pessoa e vai até o arrebatamento da igreja. Então, queridos, a fé, a influência da fé é vital para o sucesso de cada crente na sua trajetória existencial com o Deus Trino. Então, no plano espiritual, nós precisamos entender que os fatos da vida podem e devem ser vistos por um novo prisma da fé. A pergunta é: quanto eu deixei de andar positivamente por causa da minha fé estagnada? Quanto eu deixei de conseguir? Quanto eu deixei de realizar? Quanto eu deixei de fazer por causa de uma fé estagnada? Então o desafio que nós temos para mim e para os irmãos é, neste ano, a gente pensar um pouco mais: Senhor, dá para sair um pouco mais da superficialidade das coisas? E será, Senhor, que eu posso aprofundar um pouco mais com uma fé mais ousada? Eu acho que posso, eu acho que posso. A palavra de Deus até em um certo ponto diz: depois disso, fazei prova de mim. Ele está falando em um certo contexto, mas o princípio é que a gente deve pegar. Deus aceita. Você pode realmente trabalhar aí como Gideão. Senhor, eu vou colocar de um lado, depois coloca de outro. Senhor, não deu certo desse jeito aqui. Ou então como Abraão: Senhor, e se tiver faltando 40? Se tiver faltando 40, não vou poupar a cidade por causa de 40. Mas, Senhor, se tiver 30, você vai. Sabe por quê? Porque Deus quer mostrar para você que Ele fez uma parceria com você por causa da pessoa bendita de Jesus Cristo. E essa parceria, o kit dessa parceria, inclui a resposta que envolve a sua fé. Em outras palavras, nós precisamos decidir em quais novas conquistas vamos ser mais ousados em nossa fé com Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Por quê? Por ela os antigos alcançaram testemunho. Então, queridos, é exatamente essa tremenda afirmação, fé como firme fundamento das coisas que se esperam. Então, essa afirmação está dizendo para mim e para cada um dos irmãos aqui presentes que o alicerce, que a base para todas as coisas que esperamos chama-se fé. Uma fé que simplesmente repousa nas promessas de Deus. Eu tenho fé porque Deus me deu promessas que eu posso repousar essa minha fé. O segundo aspecto que a gente não pode deixar de considerar é: já que a fé é nessa dimensão e tem essas possibilidades, a pergunta então é: como Deus se envolve em nosso exercício de fé? E quais são as nossas vantagens espirituais nesse envolvimento de Deus? Ou seja, como é que Deus envolve no meu exercício de fé? E que vantagem eu tiro disso? Qual é a minha vantagem quando Deus se envolve nos meus exercícios de fé? Qual é a vantagem que eu tenho quando Deus se envolve nos meus exercícios de fé? A palavra de Deus está recheada de afirmações de que Deus deixa claro aí que Ele deseja dar-nos muito mais do que aquilo que podemos perceber. Nós estamos um pouco aquém do que aquilo que Deus tem para dar. Nós estamos parecendo aquela mulher e diz: Senhor, sim, mas os cães, também os cachorrinhos, comem das migalhas que caem das mesas de seus donos lá no chão. E nós estamos nos contentando com migalhas lá no chão.
E Deus está querendo dizer para nós, nesses tempos, Ele está com uma mesa diferente. A questão é, até onde a sua fé aceita isso? Até onde a sua fé se aventura nisso? O Watchman Nee, ele dizia o seguinte: os céus aguardam uma ordem da terra. Não é que Deus estava dizendo assim, olha, agora vocês são senhores de mim, eu agora sou escravo. Mas o que o Watchman Nee está querendo dizer é que as Escrituras nos orientam de que Deus faz as coisas e age sempre em resposta às orações que emanam da fé. Então, se pela fé aceitamos a dádiva da salvação eterna em Cristo Jesus, então por essa mesma fé nós podemos aceitar e receber outras inúmeras dádivas de Deus, porque está escrito: te darei tesouros escondidos e riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor. O que eu estou querendo dizer, queridos, é que se eu aceitei o fato de que a minha salvação eterna, ela me foi outorgada como uma dádiva de Deus, e essa é a maior, então outras dádivas menores de Deus, ainda muito mais que eu posso receber. Se Deus me deu essa coisa tão grande, então Deus vai me dar outras coisas aí. E eu preciso acreditar. E está escrito lá em Isaías capítulo 45, verso 3: te darei tesouros escondidos e riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor. O desafio de Deus então para nós é: tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Então, com a audácia da fé, nós podemos entrar nas fortalezas da onipotência de Deus, pois é o mesmo Deus que me diz: pedi e dar-se-vos-á. Em Lucas 11, 9 diz isso. Ou então: tudo quanto em meu nome pedirdes, eu o farei. João capítulo 14, verso 13 e 14. Isso está o quê? Isso é promessa de Deus. E essas promessas de Deus me desafia a repousar a minha fé nessa promessa e chegar lá. Na pequenez da minha fé, algumas vezes eu fui empurrado para desesperadamente pedir a Deus. E eu vi nitidamente Deus se inclinando para mim, assim, mas se inclinando muito mesmo para mim, e fez comigo como Ele fez com Davi. Eu posso dizer, usar aqui as palavras de Davi: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Você sabe o que é tribulação, queridos? Eu acho que muitos de vocês conhecem o que é tribulação. Mas veja bem, a palavra de Deus está aqui dizendo assim: todas as tribulações. Leia o Salmo 34 quando você chegar em casa. Você vai ouvir lá, vai ver lá da seguinte forma: todas as angústias, todas as tribulações, todos os temores. Deus não falou assim de alguns, não, falou de todos. Sabe por quê? Porque esse Deus que nós servimos é um Deus que tem uma palavra. E Ele diz: viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E esse Deus que vela sobre a palavra está dizendo para mim hoje o que disse no passado através de Jeremias: clama-me e respondeste-ei, anunciaste-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então veja só, queridos, o que quer que Deus tenha para a sua vida, Ele já está decidido. Olha aqui para mim, queridos, preste atenção. O que quer que Deus tenha para a sua vida, já está decidido. O que você tem que fazer é permitir que a eficácia do poder de Deus inunde a sua vida. Inunde a sua vida, inunde o seu coração, inunde os seus temores, inunde as suas expectativas. O importante é: deixa o poder de Deus invadir a totalidade da sua vida e das suas expectativas. A experiência do pastor Salomão, que faleceu e depois ressuscitou,
Ele diz que quando estava sendo conduzido por dois anjos,